É a vítima que não, você não acha o criminoso, né? Só tem a vítima aqui. Só tem apenas a vítima, não existe o criminoso. Fechou? Aí, Thiago, seja bem-vindo. Vamos lá. Aqui, beleza. Temas contemporâneos agora da criminologia. Vamos falar alguns temas que estão em evidência. Por exemplo, o stalking. Aqui é o momento que nós falamos de stalking, tá? Temas contemporâneos da criminologia. Você achou que o stalking vocês só iam ver no direito penal? Não, criminologia também. Vocês estudam sobre o stalking, tá? Deixa eu pôr aí. Ó, vamos começar com assédio moral. O assédio moral também é chamado de manipulação perversa, né, ou terrorismo psicológico. Nós temos o assédio moral como gênero, e dentro desse gênero, assédio moral, nós vamos ter algumas subespécies, tá? Que nós vamos verificar agora. Tá aqui. O stalking, né? Eu falo do stalking tem mais ou menos aí uns 11 anos que quando eu dou aula eu falo do stalking, e agora entrou em vigor aí na lei, né? O crime de perseguição. O stalking já acontece há anos, né? Não é porque começou agora. É uma problemática que já vem de muito e muito tempo, nessa perseguição. Só que eu sempre falo com vocês da tríade das ciências criminais, né? E a tríade das ciências criminais funciona através da criminologia, a política criminal e o direito penal. A criminologia que busca entender as causas da criminalidade, né, entender o porquê que alguém comete crime, para poder prevenir esses determinados crimes. A política criminal vai tentar uma diminuição da criminalidade através de políticas públicas de segurança, e não funcionando, vem o direito penal, né, em última ratio, em último caso, atuando com a tipificação de condutas, às vezes piorando conduta já existente ou criando condutas novas, tá? O stalking, ele já era uma conduta existente como contravenção penal, né, essa perseguição, e agora está tipificada como delito, está tipificada como crime, tá? Então, o stalking nada mais é do que a perseguição, perseguidor, né, o stalker. O bullying é uma forma de stalking, geralmente isso pode cair na tua prova, então anota que é uma forma, né, é o assédio moral, todos esses são assédio moral. É uma forma de assédio moral, só que a maioria das vezes no ambiente escolar. O bullying acontece geralmente quando um grupo começa a fazer brincadeiras sem graças, coloca apelidos pejorativos, né, em um indivíduo, onde só um lado gosta da brincadeira, o outro não. E isso é caracterizado como bullying, né? Hoje em dia passa muito, isso é muito preocupante nos Estados Unidos, né? Aqui também existe, mas não se fala tanto, começou a se falar agora do stalking. O cyberbullying, né, é um problema terrível, por exemplo, até a questão da instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio, que está a previsão, né, e agora automutilação, que está previsto no artigo 122 do Código Penal. Nós temos aí alguns casos, né, como por exemplo a automutilação, que surgiu por conta daquela brincadeira da baleia azul, que é quase uma forma de cyberbullying, né? Então, às vezes acontece, o bullying já sempre foi uma problemática, o stalking sempre foi uma problemática, só que o problema agora é isso sendo utilizado por meio de redes sociais, porque em rede social, né, todo mundo vira macho. Quando está do outro lado, todo mundo vira macho, né? Quando está pelo WhatsApp, todo mundo xinga, não tem medo, pelo Instagram, né? Então todo mundo fica muito, muito valente, né? Porque está escondendo o rosto, não está ali à mostra, não está frente a frente, então acaba criando uma certa coragem e dando
mais potência, né, algumas ofensas, algumas perseguições. Então o cyberbullying é o bullying cometido através das redes sociais, assim como o stalking, né, seria essa perseguição através de redes sociais. Esse mobbing é o mesmo assédio moral, né, a mesma perseguição, só que aqui no ambiente trabalhista, tá? No ambiente de trabalho. O mobbing já caiu certa vez em uma das provas, não foi para a polícia, mas questionaram, tá? O mobbing até inclusive passou há um tempo atrás, eu não me recordo agora quanto tempo faz, mas passou um tempo atrás no Discovery Channel, né, falando sobre o mobbing, que é essa perseguição no ambiente trabalhista. Tá? E o assédio afetivo também esse assédio moral, né, um gênero de assédio moral, geralmente no ambiente doméstico, uma perseguição em casa. Dentro do assédio afetivo a gente tem mais subespécies, tá? Isso eu já acho para mais, não vai cair na tua prova, mas, por exemplo, uma das subespécies é o canibalismo. E não é o canibalismo que vocês estão imaginando, não. Canibalismo é um termo dado ao sujeito que necessita ouvir elogios o tempo inteiro. Né? Necessita, né? Imagine você, alguém deve ter aí, né, aquele namorado, aquela namorada que necessita de ouvir constantemente um eu te amo, nossa como você tá lindo, senão a pessoa fica chateada, mas chateado mesmo, né? Fere ele, fica machucado. Então essa necessidade, dependendo do grau, nessa necessidade de ouvir esses elogios, dependendo do grau, né, se caracterizar aí alguns problemas morais em relação a outra pessoa, nós estamos falando dessa característica, né, dessa subespécie da subespécie do assédio moral, que é o canibalismo, que é uma subespécie do assédio afetivo, né, que é uma subespécie do assédio moral, tá? Então o stalking, uma forma de perseguição, né, o stalking ele é o assédio moral, mais, vocês podem colocar isso aí no caderno, mais um ilícito penal. Então assédio, não que os outros não caracterizem também, mas o stalking é o clássico assédio moral mais um ilícito penal, tá? E nós temos, eu até preciso acrescentar aqui o cyberstalking, né, que é esse assédio moral, essa perseguição através das redes sociais, o cyberbullying, né, o bullying no ambiente escolar, o cyberbullying aí com a idade menos avançada, né, geralmente as crianças, só que utilizando as redes sociais. O mobbing no ambiente trabalhista é o assédio afetivo em casa, tá? Vamos passar aqui controle social. Controle social, como vocês já sabem, controle social da criminalidade uma questão, é um ponto que cai muito também na sua prova. Eles perguntam muito sobre esse controle social, e o controle social nada mais é do que o quarto objeto de estudo, da criminologia. Deixa eu fazer a transição aqui. Quarto objeto de estudo da criminologia, tá? Deixa eu aumentar aqui para colocar aqui para vocês. Beleza? Boa. Quarto objeto de estudo, então, da criminologia, que se inicia na década de 70 com uma das teorias macrosociológicas, que é a teoria de Karl Marx, né? A teoria marxista, a teoria crítica ou radical, ou chamada nova criminologia, tá? Na década de 70 surge aí o quarto objeto de estudo da criminologia, ficando então os quatro, né? O crime, o criminoso, a vítima e o controle social, tá? Aqui um conceito, né, de controle social. Controle social, então, é um conjunto de meios e sanções sociais que pretendem garantir o cumprimento das normas pelo indivíduo. Ou seja, controle social são normas estabelecidas tanto pelos órgãos das instâncias formais, né, ou seja, órgãos do Estado, quanto regras estabelecidas pelos órgãos da sociedade civil, das instâncias informais, tá? Como, por exemplo, família, escola, igreja, trabalho, clubes. Então, o controle social
que pode ser dividido em dois, formal e informal, são regras estabelecidas para um bom convívio entre a sociedade. Estão anotando isso aí, né? Quando nós falamos em controle social informal, anota aí que controle social informal também é chamado de controle social difuso. Controle social difuso, tá? Aqui a gente tem relação com a educação. O controle social informal ou difuso está mais relacionado à educação. Vou explicar, vou dar exemplo, vai ficar fácil. Olha só. Controle social informal ou difuso são aquelas regras estabelecidas desde quando você nasce, as normas, o que pode, o que não pode fazer, o que é certo, o que é errado, né? E o controle social difuso ou informal são aquelas regras, aquelas normas estabelecidas pelos seus parentes, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus amigos, na igreja, no trabalho, né? O que pode, o que não pode fazer. Geralmente quando você não cumpre esse controle social informal, aí sim surge o controle social formal, que é o representado pelos órgãos do Estado, tá? Controle social formal, anota aí, que também é chamado de controle social institucionalizado. Controle social institucionalizado. Esse controle social institucionalizado são mais ligadas ao castigo, diferente do informal, que é mais ligado à educação. O controle social formal ou institucionalizado é aquele representado, como eu disse, órgãos do Estado, como por exemplo polícia, Ministério Público, Justiça, Forças Armadas, administração penitenciária, tá? Então, ó, de novo, controle social informal, que nos reflete aos órgãos da sociedade civil. Você vai lembrar de regras que nós aprendemos quando somos criados, né, desde de pequenininho, que é passado, né, o que a gente aprende através da educação ali colocada pelo pai e pela mãe, né, família, escola, trabalho, opinião pública, clubes, igrejas. Isso tudo são representados pelo controle social informal, tá? Ou difuso. Já o controle social formal ou institucionalizado, que é um controle seletivo, tá? Sempre foi. É um controle discriminatório, sempre foi, né? Infelizmente nós temos isso por parte do controle social formal. Isso são as características desse controle social, que é trazido pela teoria macrosociológica, né, lá de Karl Marx, de Jung, de Ian Taylor, né, lá da década de 70. E esse controle social formal, né, um institucionalizado, nós temos seleções. Seleções são a sequência, por exemplo, o cara, isso você tem que lembrar para a tua prova, caiu até a segunda seleção, perguntaram sobre a segunda seleção do controle social formal, na prova de investigador de polícia 2014. Eles perguntaram qual é o órgão o órgão do controle social formal de segunda seleção. Na resposta, na alternativa correta, estava o Ministério Público. Então você precisa decorar, né? Então quando alguém viola o controle social informal, as regras estabelecidas pela sociedade, pode surgir o controle social formal. Então vai surgir através da polícia, né, que às vezes prende o sujeito em flagrante. Aí depois o delegado instaura o inquérito, manda para o juiz abre vista para o MP, e o MP oferece a denúncia. O juiz, aceitando essa denúncia, vira um processo penal, tá? E o sujeito é acusado, o sujeito é julgado. Então, nesta ordem, vocês vão lembrar para a tua prova: primeira seleção, segunda seleção e terceira seleção. Polícia, Ministério Público e Justiça, tá? Polícia, MP e Justiça. Primeira, segunda e terceira seleção. Eu colocaria ainda, que não tem, tá? Isso está até no meu livro. No meu livro eu menciono que a quarta seleção seria a administração penitenciária, tá? Mas isso não vão cobrar na tua prova, porque o meu livro na tua prova ainda não vale nada, né? Quem sabe um dia, Deus quiser, ele começa a valer. Aqui o resumo do que nós falamos. Controle social, então,
é dividido em dois controles, né? Controle social informal ou difuso e o controle social formal ou institucionalizado, tá? Controle social formal ou institucionalizado. O controle social formal ou institucionalizado é dividido nessas três seleções. Primeira seleção, polícia. Segunda seleção, MP. E terceira seleção, justiça, tá? Está muito forte essa luz aqui, está estourando ali. Então, nesta ordem. Agora, uma questãozinha para vocês. Policiamento comunitário. Deixa eu perguntar para vocês aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando. Policiamento comunitário, galera. Marcelão, seja bem-vindo. Policiamento comunitário é controle social formal ou informal? E aí? Controle social formal ou informal? Respondam para mim. Vou esperar vocês responder. Policiamento comunitário é formal ou informal, Tiagão? Então, nosso editor está presente. Pensem aí. Controle social formal ou informal? Respondam para mim. E aí? Decidiram? Pronto. Voltei. Controle social formal. Deixa eu ver, o pessoal está respondendo aqui. Formal, informal. E aí? O Thiago falou não sei, o Bruno falou formal, Rodrigo falou controle social informal. Beleza, tá bom. Estão participando. Deixa eu falar para vocês. Ali o Sidney acredita que informal. Pessoal, controle social, o policiamento comunitário, ele é formal e informal ao mesmo tempo, ele é os dois, tá? Cai na sua prova, inclusive já caiu, cai na sua prova, cuidado. Policiamento comunitário, anota aí, é controle social formal e informal ao mesmo tempo. Por quê? Por ser polícia, um órgão, né, que está ali, um órgão do Estado, é formal, controle social formal, eles aplicam o castigo, né? Eles prendem a pessoa que se encontra em estado de flagrância, tá? Então, o controle social formal, é claro. Só que a partir do momento, né, policiamento comunitário se instala em um determinado local, começa a fazer parte das pessoas que estão ali constantemente, começa a fazer parte da sociedade, começa a criar uma certa amizade, um certo relacionamento ali diário. Então, por isso, também controle social informal. Já perguntaram, o policiamento comunitário é formal, é informal, é formal e informal ao mesmo tempo, tá? Isso já caiu na sua prova. Policiamento comunitário são os dois, fechou? Vamos falar então de reincidência e prognóstico criminológico. Assunto super interessante, reincidência e prognóstico criminológico, tá? Reincidência, eles não vão questionar sobre reincidência para vocês. Por quê? A reincidência está prevista no artigo 63 do Código Penal e o artigo 63 não cai para investigadores, escrivãos, demais cargos, tá? Então, mas você tem que saber para a criminologia. Ó, reincidência, o que significa o termo reincidência, né? Reincidir. Reincidência, etimologicamente analisando essa expressão, quer dizer incidir novamente, de recair, de obstinação, uma teimosia na prática ou abstenção de certa conduta genericamente determinada. Ou seja, reincidência significa que o cara erra novamente, tá? Ele pratica novamente um fato já praticado, perfeito? Isso é reincidência. No Código Penal, nós temos a previsão da reincidência no artigo 65. Diz assim o artigo 65. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgada a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Tá?
Então, o cara que comete um novo crime, depois de transitar em julgado, a sentença que, ou no Brasil ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Isso é reincidência. Agora, isso aqui sim. Prognóstico criminológico é um ponto que também despenca na sua prova, tá? Prognóstico criminológico cai muito no seu concurso e aqui se tem uma pegadinha extremamente forte, tá? Que se não tomar um cuidado, você acaba errando. Prognóstico criminológico eles colocam que é a certeza do criminoso reincidir, eles colocam um monte de situações ali para você errar na prova. Primeiro, antes da gente trabalhar o conceito de prognóstico criminológico, vamos entender o seguinte: esse prognóstico ele pode ser dividido em clínico e estatístico, tá? Clínico e estatístico. Prognóstico criminológico ele é realizado em dois momentos. Primeiro de tudo, até 2003, antes de surgir a lei 10.792 de 2003, que é a Lei de Execuções Penais, a LEP, o prognóstico criminológico ele era obrigatório. A partir de 2003, com o surgimento da LEP, Lei de Execuções Penais, ele se tornou facultativo. Ele extinguiu o exame para progressão de regime ou concessão de outros benefícios que até então o exigiam. Então, a partir de 2003, se tornou facultativo. E esse prognóstico criminológico, então, ele é realizado em dois momentos. No início do cumprimento da pena, quando o sujeito vai para a cadeia, e para a obtenção de algum benefício, como, por exemplo, livramento condicional, progressão de regime. Tá? Antes era obrigatório, agora é facultativo. Agora basta apenas um atestado de bom comportamento carcerário firmado pelo diretor do presídio, tá? Então o próprio diretor ele firma um atestado de bom comportamento e o sujeito com esse atestado ele pode progredir de regime, né, de um fechado para um semiaberto, semiaberto para um aberto e até a obtenção aí de um livramento condicional, tá? O prognóstico criminológico, vamos falar do conceito agora é o que cai na tua prova, anota aí, não que o resto não caia, anota aí. Prognóstico criminológico é a probabilidade do criminoso reincidir em razão de certos dados estatísticos coletados. De novo, é a probabilidade do criminoso reincidir em razão de certos dados estatísticos coletados. Olha só, cuidado. Não é a certeza, a gente nunca tem certeza. Prognóstico criminológico é uma análise feita através de estatística e uma análise clínica. A análise clínica é uma pesquisa diretamente com o sujeito, né, o encarcerado, e o médico, o assistente social, né, o psicólogo, e esses profissionais, através de um bate-papo, alguns testes, analisam para verificar se aquele sujeito pode progredir de regime, se ele pode sair para a rua, né, se ele pode... Boa noite, Kátia, boa noite, galera. Se ele pode se colocar em liberdade condicional. É uma análise, é uma probabilidade, é para saber da probabilidade se ele pode reincidir ou não. A tua prova coloca assim, é uma certeza do criminoso reincidir. Está errado. Ou é a probabilidade, é a certeza do criminoso reincidir num período de 1 ano, como já colocaram. Tá? É a probabilidade, eu não se tenho certeza. A probabilidade é um achismo, é uma análise para chegar numa base para verificar se talvez, né, para saber se talvez aquele sujeito possa cometer um delito ou não. Tá? Isso é o prognóstico criminológico, que pode ser dividido em estatístico e clínico. Coloca ainda aí no seu caderno o seguinte: embaixo do conceito de prognóstico criminológico, vocês colocaram, né, a probabilidade do criminoso reincidir em razão de certos dados estatísticos coletados. Olha só, anota aí, nunca haverá certeza, porque não se conhece por completo o consciente do autor. De novo, nunca se haverá certeza porque não se conhece
por completo consciente do autor, tá? Não dá para ter certeza. Eu não tenho certeza se ele vai reincidir ou não. Às vezes, eu vou falar, Rodrigão, às vezes você analisa, vê a probabilidade, se o cara pode reincidir ou não, faz diversos testes, análises, né, através desse bate-papo diretamente com o criminoso, o médico, o assistente social e o psicólogo, e ele demonstra ali que está bem, que está tranquilo, que tem uma grande chance de não reincidir, tá? Mas pode ser que amanhã ele saia e cometa o crime, né? Nós temos diversas pessoas, eu não vou citar nome aqui, mas vocês mesmos podem citar nomes aí, né, de pessoas que saíram em livramento condicional, né, em um conhecido aí, entre aspas, né, popularmente como indulto, e cometeram crimes, várias pessoas famosas, né, e fora os que não são famosos, né. Então, o prognóstico criminológico é uma probabilidade, eu não tenho certeza. E o clínico é o detalhamento do criminoso, através dessa interdisciplinariedade, né, médico, psicólogo, assistente social, um bate-papo direto ali com o preso e realização de testes, né, para saber se ele pode ter esse benefício ou não. Testes, por exemplo, eu já vi o caso daquele teste de você desenhar uma casa, fazer o desenho da casa, aí verifica se tem o chão, se não tem o chão, se tem a árvore, se tem o telhado, né. Hoje, mais cedo, antes do almoço, o professor Rodney e Dancas esteve aqui, até foi por isso que eu me atrapalhei aqui, ele arrumou para mim, mas quando o especialista em informática mexe nas minhas coisas aqui, que já está no básico do básico, aí complica para mim, eu me ferro todo. Então o Rodney, né, nosso mestre de informática e também tem, né, a preparação psicológica, né? Ele tem um método psicológico de organização de estudo. Até a gente veio trabalhar em cima disso aqui, fazer um projeto de mentoria, né? Um projeto de utilizando a psicologia para organizar os estudos, e nós estávamos falando justamente sobre isso, sobre essa ideia do desenho da casa, né? O que tem que ter, o que não pode faltar, quais são os pontos relevantes, tá? Então é feito isso no prognóstico clínico. Já o prognóstico, aí Rodrigo Muniz, prognóstico estatístico é uma tabela de predição, é uma tabela que se analisa, que não vai levar em conta os fatores internos, né? Então aqui, quando nós falamos em fatores clínicos, é uma análise do interno do criminoso, certo? É uma análise do psique do sujeito, né, como ele está ali em relação à agressividade, né, como está ali a cabecinha, né, desse sujeito. O prognóstico estatístico não tem o criminoso. Aqui não se fala diretamente com o criminoso, não se leva em conta os fatores internos. Aqui o estudo é de um tipo específico de crime de seus autores, que estão condenados. Então aqui é uma análise da probabilidade dos condenados, por exemplo, por roubo, cometerem novamente crimes de roubo, né? Então vamos imaginar o seguinte: a região X acontece muito crime de roubo, muito, tá? E esses condenados que estão para sair, é realizado um prognóstico estatístico para verificar a probabilidade em relação a essa tabela de predição. Então esses caras cometeram roubo, tá? É uma parte ali dos sujeitos que estão sendo analisados, foram condenados por roubo. E eles moram nessa região X que acontece demais crimes de roubo, e constantemente, né? E os amigos deles são os autores. Então, através dessa análise, desse prognóstico estatístico, levando em conta esses fatores externos, se tem uma base para chegar nesse prognóstico. Então, resumindo, resumo do resumo do resumo, sendo bem grosso e rápido, né?
Prognóstico clínico, análise interna. Prognóstico estatístico, é uma análise externa, através de uma tabela de predição, tá? Não leva em conta fatores internos. E aí, com esses dois, nós temos o prognóstico criminológico, que, de novo, é a probabilidade do criminoso reincidir em razão de certos dados estatísticos coletados. E não dá para se ter uma certeza, pois não dá para saber profundamente sobre o consciente do autor do delito. Agora, depois de vitimologia, que nós já estudamos, prevenção do delito é sem sombra de dúvida. Claro, objeto de estudo é o que mais cai. Depois em vitimologia, classificação de vítimas e prevenção do delito. Prevenção do delito é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Pessoal, eu tô lá no YouTube, tá? Eu vou sair do Instagram aqui, eu vou lá pro YouTube para ficar só lá, tá? Eu vou deixar aqui meu número 995500, eu nem lembro meu número, 9955000999. Aqui tá meu número, quem quiser me chama lá. Claro que eu não vou ver agora, tá? Não adianta me chamar agora, porque agora eu tô aqui na aula, não vou conseguir ver, mas só para vocês terem aí que a gente arrebenta na próxima vez, fechou? Então vamos lá, prevenção do delito. Prevenção do delito também pode ser chamado de aí, pronto. Profilaxia criminal. Então anota no teu caderno que prevenção do delito é sinônimo de profilaxia criminal. Olha só, profilaxia criminal. Deixa eu ver aqui no YouTube como é que vocês estão. Tá todo mundo anotando que nem fala, né? Ninguém nem fala aqui no YouTube. O pessoal está até mudo. Cadê vocês? Por que não aparece aqui o... Não dá para sair, tela cheia. Profilaxia criminal. Reprodução, velocidade. Né? Meu Deus. Aqui não... Dando chute. Então, profilaxia criminal é sinônimo de prevenção criminal. Estão comigo aí, né? Vocês estão comigo aí. Senão vocês não falam nada, eu fico achando que caiu. Ah, tá. Então, beleza. Então, vamos lá. Aqui está dizendo conexão excelente. Nada? Eu vi. Profilaxia criminal. Então, anota, hein? Prevenção criminal é chamado também de profilaxia criminal. São sinônimos. Ó, eu falei para vocês no comecinho do curso de criminologia que, aliás, eu vou até colocar aqui, ó, aqui, ó, bom, ó, viram que legal? Tô ficando bom o negócio. Olha só, profilaxia criminal. No comecinho do curso, do módulo de criminologia, eu falei para vocês o seguinte: as finalidades da criminologia, que cai bastante, né? E cai bastante isso na prova. A finalidade da criminologia, a principal finalidade é explicar e prevenir o crime. Explicar e prevenir o crime. Essa é a principal finalidade da criminologia, tá? Principal finalidade da criminologia. Deixa eu mudar aqui. E agora o que nós vamos tratar é desse assunto. Prevenção do delito. Prevenção do crime, tá? Profilaxia ou prevenção são a mesma coisa. São a mesma coisa. Vamos colocar lá de volta o slide. Então, aqui. Lembra que uma das finalidades da criminologia são ressocializar o delinquente, reparar o dano ao crime, né, entender o delito e também explicar o crime. Então, para poder explicar o crime, precisa entender, e depois de entender, a criminologia tenta explicar, tá?
Tranquilo até aí, né? Então, explicar e prevenir o delito. Uma briga aqui. Explicar e prevenir o delito. Fechou? Então vamos ver profilaxia, que é o que mais cai. Ó, vamos começar com prevenção direta e prevenção indireta, tá? Prevenção direta e prevenção indireta. Quando nós falamos em prevenção indireta, é aquela... Nós estamos falando de prevenções, né, criações de alguma prevenção que não ataca, é justamente isso, tá? Não tem muito segredo. Que não ataca diretamente o delito. É isso que você vai colocar no caderno, porque é isso que cai. Prevenção indireta são aquelas... Eu dou exemplo, vai ficar fácil. Prevenção indireta são aquelas prevenções que não atacam diretamente o delito. E a prevenção direta são aquelas que atacam o delito, tá? Então anotaram aí? Prevenção indireta é aquela que não ataca diretamente o delito, e prevenção direta é aquela que ataca. Por exemplo, quando eu tenho a criação, o fortalecimento de escolas, né, o fortalecimento da educação, quando eu tenho a criação de áreas de lazer, quando eu tenho a melhora da saúde, nós estamos falando aqui de prevenção direta ou prevenção indireta? O que vocês acham? Prevenção direta ou prevenção indireta? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Prevenção direta ou prevenção indireta? Você precisa de um assistente. Eu preciso, Renan Zera. Você não quer trabalhar para mim não, cara? Tá vendo? O Thiago não tá aqui. Cadê o Thiago? Cadê meu editor? Tô precisando de um editor aqui, cara. Porque, cara, muito trabalho. Olha lá. Olha lá, entrei na... Tá dando errado tudo aqui, ó. Quando eu criei isso, Natasha... A Natasha tá ligeira, né? A Natasha começou agora, mas ela tá bem pra caramba. Quando eu atuo no delito antes dele acontecer, como por exemplo a criação de escolas, eu estou falando em... Aqui tá ruim. Quando eu estou falando em criação de escolas, por exemplo, é uma prevenção indireta, não tem delito aqui, né? Prevenção indireta. Quando eu estou falando, por exemplo, vou abrir o concurso da Polícia Civil. Quando eu estou falando em abrir o concurso da Polícia Civil, fortalecer o policiamento nas ruas, neste caso, eu estou falando de prevenção direta ou prevenção indireta? Tá um calor do cão aqui, cara. Tá um calor do cão esse monte de luz aqui. Cadê o meu editor, hein? Cadê o Thiago? Ó, então prevenção direta é aquela que ataca diretamente no delito, e prevenção indireta é aquela que ataca indiretamente, tá? Então quando eu contrato novos policiais, quando eu tenho a contratação de policiais, aí nós estamos diante de uma prevenção direta, tá? Prevenção direta. Quando eu coloco o policiamento, fortaleço o policiamento na rua, é um tipo de prevenção direta. Então tudo que atua de frente com a criminalidade, diretamente, como o próprio nome já diz, né? É uma prevenção direta. O Sidney disse aqui, com o uso da força policial, prevenção direta. Exatamente, com o uso da força policial é um tipo de prevenção direta, tá? É um tipo de prevenção direta. Então, vamos voltar lá. Olha só, essas prevenções indiretas, as ações indiretas, elas focam em dois caminhos básicos. Diretamente, cuidado com as palavras, tá? Prevenções indiretas atuam focando no indivíduo e no meio em que ele vive.
no indivíduo, melhorando a educação dele, daquele sujeito, tá? No meio em que ele vive, com a criação de áreas de lazer, tá? Com criação de escolas, então, no indivíduo e no meio em que ele vive. Agora, esses três aqui, prevenção primária, secundária e terciária, isso aqui é o que despenca demais no seu concurso. Demais, demais. Tá? Prevenção primária, secundária e terciária acaba caindo muito, muito mesmo. É o que nós vamos analisar agora. Vocês estavam sem ver aí, né? O slide não fala nada. Prevenção, então, primária, secundária e terciária é o que nós vamos estudar agora. Tá? Isso aqui despenca no concurso. Então, vamos lá. Boa noite a todos e vamos embora. Prevenção primária. Olha só, prevenção primária ataca na raiz do problema, na raiz do conflito. Vocês têm que anotar aí no caderno, decorar isso, porque isso cai na prova, aliás, despenca, né? Prevenção primária, ela ataca diretamente no problema, no delito, tá? A prevenção primária, ela busca neutralizar o delito antes que ele ocorra. Então, prevenção primária busca neutralizar o delito antes que ele ocorra. Já a prevenção primária é a mais eficaz de todas. É a mais eficaz, só que é a mais cara. E a prevenção primária, ela atua de médio a longo prazo. Então, de novo, ela é a mais eficaz, isso cai na sua prova, a prevenção primária é a mais eficaz. A prevenção primária atua de médio a longo prazo. Você vai falar, professor, me dá exemplos para ficar fácil. Claro. Prevenção primária, nós temos exemplos de melhora da saúde pública, criação de áreas de lazer, a melhora da educação. Quando nós melhoramos o salário do professor, criamos escolas de qualidade, incentivamos o ensino, nós estamos falando numa super prevenção, uma prevenção primária. Só que é uma prevenção que atua de médio a longo prazo. Vai demorar, né, depois de anos é que nós vamos verificar um possível benefício, um possível retorno, depois de anos. Tá? Então essa é a prevenção primária. Por isso que ela acaba acontecendo pouco, né? Porque político precisa de resultado para no máximo daqui 4 anos e não daqui 20 anos. Então, mas a prevenção primária, ela é, sem sombra de dúvida, a mais eficaz de todas. Prevenção secundária agora. Prevenção secundária, atenção, ela acontece no momento em que o problema está acontecendo ou na sua iminência. De novo, a prevenção secundária, ela atua no momento em que o crime está acontecendo ou logo após de acontecer, ou em sua iminência, ou seja, ou prestes a acontecer. O que a gente tem que saber da prevenção secundária também? Ela visa evitar o envolvimento com o crime e a violência ou limitar danos causados pelo crime. Olha só, quando nós falamos de... Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que você precisa saber, porque em 2018, a prova, a organizadora, ela deixou um pouco de ser aquele copia e cola, ela deixou um pouquinho de ser assim, tá? De ser copia e cola. E ela começou a ser um pouquinho, fazer com que o candidato pensasse, refletisse um pouco mais. E o que eles questionaram? Eles falaram deram exemplos da saúde. Então, quando eu falo, atenção isso aqui, quando eu falo nas pessoas evitando-se comer alimentos que são suspeitos, quando nós falamos nas pessoas para se ter uma boa alimentação, né, um cuidado com o preparo dessa alimentação, nós estamos falando de qual tipo de prevenção, se fosse fazer essa analogia? Nós estamos falando da prevenção primária, né, uma prevenção primária. Você não está na iminência de ter um problema alimentar ou uma doença, você está se cuidando. Agora,
Vamos imaginar que um grupo de pessoas não tomaram o devido cuidado com essa alimentação e acabou surgindo um vírus, ou seja, um coronavírus, né? E aí agora tem que se lutar atrás da criação da vacina, para vacinar todo mundo, para poder evitar uma coisa que está acontecendo ou para alguns está prestes a acontecer, está na iminência, tá? Está prestes a acontecer se não tomar os devidos cuidados. Isso é igualzinho prevenção secundária. Por isso que até o termo utilizado como sinônimo, prevenção criminal ou profilaxia criminal, o termo profilaxia é um termo utilizado na medicina. Tá? Então é justamente assim. Profilaxia criminal, no caso secundária, é o caso de estar atuando no momento em que o problema está acontecendo ou ele está prestes a acontecer. O que mais a gente tem que saber da prevenção secundária para a nossa prova? Que a prevenção secundária ela engloba a política legislativa penal, bem como a ação policial. Por quê? Porque ela é composta por ações dirigidas agora é extremamente importante, você tem que anotar isso no teu caderno. Essas ações são dirigidas a pessoas e grupos suscetíveis a praticar ou sofrer problemas com os problemas do crime. Tá? Então, grupos pessoas e grupos que são mais suscetíveis a praticar ou sofrer o crime. Tá? A Natasha perguntou, evitar o envolvimento com o crime não seria primária? Olha só, evitar o envolvimento com um problema. Se eu tenho o problema, então não é primária. Quando eu penso na primária, eu não falo em crime. E outro detalhe, só para ficar até mais fácil. Quando a gente falar em prevenção primária, pensa num tipo de prevenção difuso, para todo mundo. A prevenção secundária já é mais restrita, é para um grupo. Atua num grupo de pessoas. Atua em determinados locais. A prevenção primária não tem essa distinção, é para todo mundo. São para todos, não tem distinção alguma. Secundária tem um grupo, determinados locais. Por exemplo, no caso do Covid, a prevenção secundária é aquela focada, primeiro, no problema do Covid, é focada em pessoas que podem vir a sofrer desse problema, né, que são mais suscetíveis, então a elas são dadas a primeira leva de vacinação. E quando falamos em prevenção terciária, vocês vão ver que vai se restringir muito mais. Secundária, então, um grupo de pessoas, né? A secundária, nós estamos falando aqui de um local específico. Olha o exemplo clássico, olha que legal. Quando falamos em prevenção primária, é você ensinar o seu filho o que é certo e o que é errado, tá? Isso é prevenção primária. É ensinar o que é certo e o que é errado. Quando nós estamos falando de ali uma determinada comunidade, tem um tráfico de drogas, né? Tem um ponto de venda de drogas, e ali próximo tem ruas escuras, né, tem usuários de drogas e alguns deles acabam até cometendo furtos, roubos, né, para sustentar o vício. Lembra que eu falei? A educação dada à criança é uma prevenção primária. Quando nós falamos em um problema focado num grupo, num local, ou o problema está acontecendo, quando nós temos crime, Natasha, quando nós já temos o delito acontecendo, ou ele está prestes a acontecer, por exemplo, ali no comércio, né, no tráfico de entorpecentes ilícitos, nós temos o problema do tráfico acontecendo, mas é muito provável que aconteça também o furto e o roubo, né? E aí, com isso, quando se tem uma atuação focada nesse grupo de pessoas, nesse local, é prevenção secundária.
Exemplo clássico. A rua é escura, não é? Eu determino, né, a política, a prefeitura determina a instalação de uma melhora da iluminação ali, né? Os políticos, entre eles lá, se organizam e mandam instalar câmeras. Iluminação, câmeras de monitoramento, policiamento comunitário, coloca um policiamento comunitário ali naquela área para provocar para deixar ostensivo ali, né, para se evitar o delito. Isso é prevenção secundária. Quando falamos focado ali naquele local, porque tem um problema criminal ali acontecendo, quando focamos num determinado grupo, nós estamos diante de uma prevenção secundária. Prevenção secundária. O Ciderley falou, a prevenção primária tem o teor didático, a secundária ostensiva. Legal, perfeito. É como se você fosse fazer uma analogia da prevenção primária com o controle social e informal ou difuso. E a prevenção secundária, uma comparação, uma analogia ali com o controle social formal ou institucionalizado. Cuida mais do castigo, né? Cuida mais da repressão, tá? Prevenção secundária não se tem problema, são para todos, é através da educação, através do bem-estar, tá? Porque eu não posso falar só didático, tá? Ciderley, não é só didático, porque eu tenho também o lazer, momentos de lazer, tá? Que não deixa de ser também uma forma lúdica, né, de se aprender, mas tem um momento de lazer, tem um momento da saúde também. A melhora da qualidade da saúde é uma forma de prevenção primária. Agora, quando a gente está atuando no problema, e aí você pode pensar, quando falar em prevenção criminal, diretamente o crime, lógico, mas quando falar apenas em profilaxia ou prevenção, nós podemos colocar até doenças, como por exemplo o Covid. Né? Quando nos referimos à preocupação com o Covid, nós estamos falando de prevenção secundária, tá? Agora, vamos para a prevenção primária? Prevenção secundária, então, resumindo, está focada em grupo de pessoas, em locais, tem um próximo ali de uma determinada região ou um tráfico de drogas. Quando eu coloco câmeras de monitoramento, quando eu melhoro a iluminação para se evitar possíveis crimes, quando eu estou preocupado com um delito, é prevenção secundária. Fechou? Fácil assim, não tem erro. Não tem como errar isso na prova. Se errar, não fala que foi meu aluno. Prevenção terciária agora. Vocês vão anotar assim no caderno. A prevenção terciária, porque já caiu isso em prova. Anota aí no teu caderno. Prevenção terciária é focada intramuros, coloca entre aspas, intramuros, muros. O que é intramuros, professor? Você vai me perguntar, né? Ó o Thiago perguntando, o que é intramuros, professor? Intramuros é focado no estabelecimento prisional, tá? É focado no estabelecimento prisional. Na cadeia, quando nós temos uma prevenção focada na cadeia, nós estamos falando de prevenção terciária, ou seja, a prevenção terciária é voltada, lembra quando eu falei, prevenção primária, ela mira todos, o foco são todas as pessoas. Não estamos pensando no delito, estamos pensando em trazer um bem-estar para a sociedade, uma boa educação, uma boa saúde, né, um bem-estar para a sociedade. Quando nós falamos em prevenção secundária, aí está focada num grupo, a prevenção focada em determinadas pessoas, focada em determinado local, aí é prevenção secundária. Nós estamos já preocupados com o problema criminal que já está acontecendo ou está prestes a acontecer, tá? Quando falamos em prevenção terciária, aí o foco está no criminoso. É um sujeito específico. A prevenção terciária é focada no recluso, no encarcerado, no detento, no criminoso, tá? Essa é a prevenção terciária. Ué, você vai me perguntar assim, professor,
Mas prevenção terciária, se o cara já está condenado, se ele já está cumprindo pena, por que falar de prevenção? Justamente, nós não temos prisão perpétua. Pessoal, pergunta para vocês, quantos anos um sujeito pode ficar preso no Brasil? Quantos anos o sujeito pode ficar cumprindo pena restritiva de liberdade no Brasil? Quantos anos? Manda para mim aí. Deixa eu ver como é que vocês estão. Quantos anos, galerinha? Quantos anos o sujeito pode ficar cumprindo pena no Brasil? Que tá caindo. Hein? Vou voltar lá pelo outro. E aí? Renan acha que 30 anos? Quantos anos? Deixa eu ver. Quem mais? Trinta. E aí? Quem mais? Ninguém mais? Eu vou falar então. Pessoal, 40 anos, tá? 40 anos. A lei mudou, né? Em 2019 tivemos alterações e 40 anos é o período máximo que o sujeito pode cumprir pena no Brasil, tá? 40 anos é o período máximo que o sujeito pode cumprir pena restritiva de liberdade de uma vez no Brasil. Beleza? Isso foi alterado aí em 2019. Então eu pergunto para vocês, um sujeito ele pode pegar 600 anos de cadeia? Sim ou não? Pode pegar 600 anos de cadeia? Sim ou não? Pessoal, olha só. O criminoso, ele pode sim pegar 600 anos de cadeia. Claro que ele pode. O que ele não pode é cumprir 600 anos de cadeia, porque nós não temos a prisão perpétua, tá? Nós não temos prisão perpétua no Brasil. Nós não temos prisão perpétua no Brasil. Então, pegar 600 anos ele pode. O que ele não pode é ficar 600 anos na cadeia, tá? É isso que ele não pode. Agora, mas para que o cara vai pegar 600 anos se ele não pode, se ele não vai ficar lá 600 anos? É justamente para cálculo, né? Por exemplo, progressão de regime, vai contar em cima do período todo, e ele precisa, né? Ele vai ter essa pena individualizada, se ele vai ficar 600 anos ou não, não importa. O que importa é o cálculo que se faz de todas as penas. É exatamente isso, Claudião, 13.964, que é o pacote anticrime de 2019. Então, precisa ser feito para o cálculo, e aí só que ele só pode ficar 40 anos. Para que eu estou falando isso? Para isso que serve a prevenção do delito. Porque ele não vai ficar condenado a vida inteira. Não tem prisão perpétua no Brasil. Então ele vai sair. Se ele vai sair, existe um trabalho, anota aí, prevenção terciária tem tudo a ver com essa palavra que eu vou falar. Isso que você precisa colocar e relacionar. Prevenção terciária cuida da ressocialização do preso, ressocialização do recluso, ressocialização do encarcerado. Fechou? Então, prevenção terciária foca diretamente intramuros, ou seja, diretamente no detento. Vou até colocar aqui para a gente já falar. Ó, prevenção então primária foca antes do crime acontecer, tá? Primária foca muito antes do delito acontecer,
muito antes. Não tem crime, a gente não está pensando em crime, a gente está pensando em qualidade de vida, em educação, uma saúde de qualidade. Quando nós falamos em prevenção secundária, aí já estamos pensando no crime. O crime está prestes a acontecer ou já está acontecendo, então eu tenho que atuar ali no problema. Tua prova às vezes vem com brincadeirinha de doença, ela pode colocar na tua prova o Covid, momento de vacinação, tá? Todo mundo durante a pandemia trancado dentro de casa, tá? Com medo de se contaminar com o Covid. Quando nós temos essa preocupação com o Covid, é uma prevenção secundária. Quando nós ficamos em casa, se chama prevenção secundária. Quando instala câmeras num local que está o crime acontecendo, prevenção secundária. Contratação de policiais, prevenção secundária. Iluminação, melhor iluminação nas ruas que está acontecendo o crime, prevenção secundária. Quando já acabou, ferrou tudo, o cara já foi preso, já foi condenado, já aconteceu tudo que tinha que acontecer, temos uma última chance. Agora focar diretamente nele, né, mais restrito, nele, naquele sujeito. Por isso que é uma prevenção muito mais barata do que a prevenção primária. Aí foca diretamente em intramuros, naquele cara que está preso, para que ele não volte a delinquir. Então a prevenção terciária, que é o que você vai anotar no teu caderno, cuida da ressocialização, para que o detento não volte a delinquir, não volte a cometer novos crimes, tá? É um trabalho de ressocialização. O que você pode mencionar também, colocar no teu caderno, é uma observação embaixo, de alguns assuntos que nós vamos tratar. Aliás, fica até como missão, uma tarefinha para vocês aí. Pessoal, aqui no YouTube mesmo, no meu canal, para quem não é inscrito, já aproveita aí, clica aí e se inscreve. Se inscreve aí no meu canal. Curte aí o vídeo, comenta o vídeo. Curtiram já o vídeo? Se inscreveram? Acharam o sininho? Não tem um sininho aí? Apertou o sininho, colocou todas as notificações? Faz isso. Por que você tem que fazer isso? Se você está aqui agora assistindo, é porque você tem interesse de aprender, né? Você tem interesse de adquirir esses conhecimentos. Se você tem esse interesse, já faça isso. Por quê? Porque eu vou mencionar agora alguns assuntos que estão inclusive já publicados no meu canal. Já tem aí. Por exemplo, teoria da pena. Eu falo tudo sobre teoria da pena que, a meu ver, né, na minha análise, assim, nos meus 12 anos de aula com os alunos, a maioria dos alunos em criminologia é o ponto que mais tem dificuldade, teoria da pena. E eu fiz aí, tem teoria da pena bem resumidinha, aí é só você olhar. E quando nós falamos da teoria da pena, nós temos teoria absoluta, teoria relativa e teoria mista. Dentro da teoria relativa, que é uma teoria que tem uma dupla finalidade, e dentro dessa dupla finalidade, nós podemos falar em prevenção geral, prevenção especial. Especial, preso, é focada no preso. Quando fala em prevenção especial, ela pode ser bifurcada também por positiva e negativa. Quando nós vamos falar em especial positiva, nós estamos falando de um trabalho de recuperação, de ressocialização do detento, que é igual à prevenção terciária. Então você pode mencionar no teu caderno, lembrar da prevenção, da teoria da pena relativa, tracinho especial, tracinho positiva. Lembrar da teoria da pena relativa, tracinho especial, traço positiva, que cuida da ressocialização do preso também, tá? E nós vamos falar, né, nesse ponto, quando nós falarmos também do modelo de resposta ao delito chamado ressocializador. Então, olha só, eu já disse para vocês agora 3 assuntos que a tua prova cobra que tratam do mesmo conceito. Se cair as 3 coisas, vocês já sabem responder. É claro, mas e se cair os 3? Aí não, aí são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. A prova ela pode perguntar qual o modelo de resposta ao delito que se preocupa em ressocializar o detento. Você não vai colocar prevenção terciária. Não perguntou a prevenção, perguntou o modelo de resposta ao delito. Se perguntar qual a prevenção que se preocupa
com o preso, com o recluso? Qual a prevenção que o foco está intramuros? Qual a prevenção que foca na ressocialização, na recuperação do detento para que ele não cometa futuros crimes? Aí sim, prevenção terciária. Se perguntar qual a teoria da pena que busca a ressocialização do preso, fazendo com que ele, é uma tentativa para que ele não volte, né, a cometer novos delitos. Prevenção, a teoria da pena relativa, especial, positiva. Qual o modelo de resposta ao delito que foca na recuperação do criminoso? Né? Modelo ressocializador, perceberam? Vocês estão falando aqui, o sono é tanto que antes de ver a viatura eu vi a cama. Tá com sono, Natasha? Pelo amor de Deus, hein? Que sono, meu. Toma, faz igual o Cláudio, toma energético, toma Red Bull. Fechou? Prevenção? Prevenção terciária, tamo junto, tranquilo? Pessoal, já se inscreveram no canal? Olha só, então ficamos por aqui. Hoje é... Que dia é hoje? Nem lembro que dia é hoje. Quer dizer, hoje já passou mais da meia-noite. Hoje é a quinta já. Então hoje à noite, né? Seria amanhã, mas já passou da meia-noite. Então hoje à noite temos aula de novo, tá? O pessoal aí da consultoria. Pessoal que chegou de fora, eu liberei um pouquinho aí para vocês assistirem um pouquinho da aula, tá? Porque eu vou até utilizar esse vídeo aqui, então meio que dei esse brinde. E pessoal da consultoria, amanhã nós vamos estudar, deixa eu ver aqui, nós vamos estudar amanhã nós temos legislações especiais, tá? O que nós vamos ver amanhã? Vamos estudar uma lei que cai muito na nossa prova, no nosso concurso. Olha que legal. Galerinha, amanhã, vamos mirar interceptação telefônica. Vamos estudar interceptação telefônica, tá, pessoal? Amanhã, então, interceptação telefônica, arrebentamos. Que se vocês conseguirem mais cedo me dar um toque, eu acho que o Emerson não vai poder, né? Porque tá na aula. Mas Emerson, se caso conseguir, tá? Se não conseguir, eu não vou fazer, tranquilo. A gente começa às 10. Mas se conseguir, arrebentamos. Fechou? Então, ó, já se inscreveu? Já clicou no coraçãozinho aí? Já ativou o sininho? Já? Tamo junto? Toma agora não. Eu bebo e durmo de boa. Toma cuidado aí de não dormir depois. Pessoal, obrigado. Desculpa o meu atraso, tá? Eu prometo que amanhã eu começo mais cedo a esse procedimento de ligar isso tudo, mas se bem que agora não vai cair mais. É porque eu me confundi tudo que o Rodney tentou me ajudar, professor de informática tentou me ajudar, e eu me compliquei inteiro, cara. Ele mexeu aqui para ficar mais fácil, eu acabei me atrapalhando, me perdi aqui. E hoje eu tô sem meu editor, né? Tô sem o Thiagão. Então, me atrapalhei, tá? Um abraço, boa noite, tamo junto. Missão, pessoal, missão para amanhã, tá? Aquela que eu passei de ontem, que só a Marjorie entregou. Cadê a Marjorie? Só a Marjorie entregou, mas é pra semana que vem, que a Marjorie é a menina prodígio. Lá isso é pra terça-feira que vem. Para amanhã, vocês vão fazer, para amanhã, anota aí no caderno. É pouquinho, tá? É pouca coisa. Vocês vão fazer para amanhã, vocês vão copiar na mão, não é no digitalizado não. Copiar na mão. Achei que ele fosse esquecer, vai nessa. Para de chorar, viu, Natasha? Anota aí, copiar a lei de interceptação telefônica, tá? Lei pequenininha, pô. Copiar a lei de interceptação telefônica. Beleza? Certo? Copiar a lei de interceptação telefônica. Tamo junto?
Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus, até amanhã. Se organizem aí para estudar, tá? Um abração.